Na vastidão poeirenta do Velho Oeste, onde o vento sussurrava segredos antigos entre os desfiladeiros e os corvos vigiavam do alto das árvores retorcidas, existia uma cidade chamada Dust Haven, um lugar esquecido pelo tempo, onde a justiça era tão rara quanto a chuva, e cada homem carregava sua própria versão da verdade. Foi ali que Ethan Cole, um ex-soldado com cicatrizes profundas e um passado manchado, chegou cavalgando sob o sol abrasador. Seus olhos, frios e cansados, refletiam o peso de quem já havia visto mais morte do que qualquer ser humano deveria ver. Ele não buscava redenção, apenas paz. Mas o Oeste nunca permitia que os homens encontrassem paz por muito tempo. No mesmo dia em que Ethan chegou, o xerife local, Bill Harper, foi encontrado morto. Um tiro certeiro no peito e o distintivo manchado de sangue sobre a terra seca. A cidade inteira entrou em caos. As pessoas começaram a sussurrar, apontando dedos, e logo o nome de Ethan se espalhou como fogo. Ele não negou o passado sombrio, mas jurou que desta vez suas mãos estavam limpas. Mesmo assim, ninguém acreditou. E enquanto o povo clamava por vingança, um homem observava tudo das sombras. Silas Crane, o fazendeiro mais poderoso da região, dono de metade das terras de Dust Haven e de quase todas as almas que viviam ali. Silas viu em Ethan uma oportunidade. Ele sabia que, por trás daquele olhar frio, havia um guerreiro cansado, fácil de manipular. Com promessas de liberdade e ouro, ofereceu-lhe um trabalho: caçar os bandidos responsáveis pela morte do xerife. Mas Ethan logo perceberia que no Oeste, nada era tão simples quanto parecia. Quando aceitou o trabalho, Ethan foi apresentado a Clara, a filha de Silas, uma mulher de olhar firme e coração indomável. Diferente do pai, ela acreditava na justiça, não no poder. E ao ver Ethan, algo nela despertou. Talvez curiosidade, talvez compaixão, ou talvez algo que nenhum dos dois ousava admitir. Enquanto a lua iluminava o deserto e os coiotes uivavam à distância, Ethan começou a seguir as pistas deixadas para trás pelos assassinos do xerife. Cada rastro o levava mais fundo nas sombras de Dust Haven, revelando segredos que a cidade preferia manter enterrados. Mas quanto mais ele descobria, mais percebia que o verdadeiro inimigo talvez não estivesse nas estradas empoeiradas, e sim dentro das muralhas da própria cidade. As noites em Dust Haven eram longas e silenciosas, quebradas apenas pelo estalar distante de uma fogueira ou o eco de um disparo perdido no deserto. Ethan cavalgava sozinho, seguindo rastros quase apagados pela areia. Cada pegada, cada fio de fumaça no horizonte, o levava mais perto da verdade, e mais fundo no abismo que Silas Crane havia preparado para ele. Certa manhã, ao amanhecer, ele encontrou um velho acampamento abandonado. Entre as cinzas frias, um distintivo queimado reluzia sob o sol fraco. Era o do xerife Harper. Ethan o pegou com cuidado, observando a marca de um símbolo gravado no metal. Um C com duas linhas cruzadas, o mesmo emblema que Silas usava em seu rancho. O coração de Ethan se apertou. Tudo começava a fazer sentido. O fazendeiro não queria justiça. Queria silenciar quem sabia demais. De volta à cidade, Clara o esperava à beira do celeiro com o olhar preocupado. E você encontrou algo? Perguntou ela, a voz firme mas com medo escondido nas palavras. Ethan respirou fundo. Encontrei mais perguntas do que respostas. Os dois se entreolharam por um instante que pareceu durar uma eternidade. Havia algo ali, entre eles, um sentimento proibido nascendo em meio à poeira e ao perigo. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, um cavaleiro chegou em disparada. Ethan, eles o estão procurando. Disseram que você matou outro homem. O sangue de Ethan gelou. Era o plano perfeito de Silas. Acusá-lo de novo, torná-lo um fugitivo e assim livrar-se de um homem que sabia demais. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Ethan fugiu pelas montanhas. Clara, desafiando o próprio pai, o seguiu em segredo. Juntos cruzaram os vales escuros, guiados apenas pela luz fria das estrelas. Ela sabia que, se fosse pega, seria deserdada. Ele sabia que, se fosse pego, seria enforcado.
Mas o destino já havia unido suas estradas, e nenhum dos dois podia voltar atrás. Enquanto descansavam próximo a um riacho, Clara falou baixo. Você não pode continuar fugindo. Ethan precisa enfrentar Silas. Precisa mostrar a todos quem ele realmente é. Ele fitou o horizonte, o rosto endurecido pela dor e pela lembrança da guerra. Oeste não liga para a verdade, Clara. Só respeita quem atira primeiro. Mas ela sorriu, tocando-lhe a mão com suavidade. Então dispare primeiro, mas desta vez, pelo que é certo. Essas palavras ecoaram na mente dele como um trovão. Pela primeira vez em anos, Ethan sentiu algo parecido com esperança. Ao amanhecer, decidiram voltar para Dust Haven. Mas Silas já sabia. Do alto de seu rancho, observava o deserto com olhos frios e calculistas. Se ele quer guerra, murmurou acendendo seu charuto, então vai ter guerra. E assim o sol do oeste se ergueu sobre uma cidade prestes a ser consumida por fogo, sangue e traição. O sol mal havia nascido quando Ethan e Clara avistaram os primeiros telhados da cidade. A poeira se erguia no horizonte, misturando-se ao cheiro de fumaça e ferro. O som distante de cascos ecoava pelo vale. Silas já havia mandado seus homens. Ethan desmontou do cavalo e verificou o tambor do revólver. 6 balas. 6 chances. Ele sabia que talvez não vivesse para ver outro pôr do sol, mas não podia fugir novamente. Clara o observava, o coração apertado. Você não precisa fazer isso sozinho. Ele sorriu de leve, aquele sorriso cansado de quem já perdeu tudo. No oeste ninguém morre sozinho. Só morre quem tem algo a proteger. Os dois entraram na cidade, as ruas vazias como um cemitério. As portas dos salões estavam fechadas e até o vento parecia prender a respiração. No centro, perto do velho poço, Silas esperava com uma dúzia de pistoleiros. Seu charuto queimava devagar e o olhar dele brilhava como aço. Achei que fosse mais esperto, Cole. Poderíamos ter feito grandes coisas juntos. Ethan apertou o punho em torno da arma. Você matou um homem honesto e tentou culpar outro. Isso não é grandeza, é covardia. Silas soltou uma risada baixa. Honestidade não constrói impérios, garoto. O medo, sim. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Depois, o vento soprou forte, levantando poeira entre eles. E o oeste prendeu a respiração. O primeiro tiro ecoou como um trovão. Em segundos, a rua virou um inferno. Balas cortavam o ar, vidro se estilhaçava, e o cheiro de pólvora enchia o peito de quem ainda respirava. Ethan se movia como um fantasma, rápido e preciso, derrubando um homem após o outro. Clara, escondida atrás de uma carroça, disparava com firmeza, o medo transformado em coragem. Quando a fumaça começou a se dissipar, restavam apenas 2 homens de pé, Ethan e Silas. O fazendeiro cambaleava, com o ombro ferido, mas o olhar ainda carregava ódio. Você acha que venceu? Gritou ele apontando a arma. Ethan respirou fundo. Não, eu só parei de perder. O disparo final ecoou por toda a cidade. Silas caiu de joelhos, o charuto rolando pela poeira antes de se apagar. E então, o silêncio voltou. Clara correu até Ethan, as lágrimas misturadas com o pó do deserto. Ele caiu de joelhos, exausto, o olhar perdido no horizonte onde o sol começava a nascer. Acabou, sussurrou ela. Ele assentiu devagar. No oeste, nada acaba de verdade. Só recomeça de outra forma. Nos dias que se seguiram, Dust Haven começou a mudar. As pessoas voltaram a sair às ruas. O medo lentamente se transformando em respeito. Pela primeira vez em muito tempo, não era o som dos tiros que acordava a cidade, mas o canto distante dos pássaros ao amanhecer. Ethan, ferido e cansado, decidiu ficar mais alguns dias. Clara cuidava dele em silêncio, lavando os ferimentos com mãos suaves e olhar atento. Havia algo diferente no ar, como se o vento tivesse trazido uma nova chance. Certa tarde, enquanto o sol mergulhava no horizonte dourado, Clara se aproximou da janela e disse: Talvez agora você possa ter a paz que procurava. Ethan olhou para fora, observando a luz tocar as colinas. E paz, murmurou ele. Nunca achei que ela existisse de verdade.
Mas talvez, só talvez, eu tenha estado procurando no lugar errado. Ela sorriu, e naquele instante, o tempo pareceu parar. O mundo inteiro ficou em silêncio, como se o deserto, por um breve momento, tivesse esquecido de respirar. Na manhã seguinte, quando Clara acordou, Ethan já não estava mais lá. Sobre a mesa, deixou apenas o distintivo queimado do xerife e uma pequena nota. A justiça não está nas armas que carregamos, mas nas escolhas que fazemos. Cuide da cidade, Clara, ela agora é sua. Ninguém o viu partir, mas alguns juraram ter ouvido cascos ecoando no alto das montanhas. Diziam que Ethan Cole cavalgava sozinho, em direção ao sol nascente. O homem que trouxe justiça para uma cidade esquecida e desapareceu como o vento. Com o tempo, Dusthaven floresceu, e embora muitos tenham tentado apagar sua história, o nome de Ethan viveu nos murmúrios e nas canções dos viajantes. Diziam que, em noites silenciosas, quando o deserto dorme, ainda se pode ouvir o som distante de um cavalo cruzando a planície. O espírito de um homem que jamais se rendeu. E assim, o Oeste guardou mais uma lenda. Uma história de culpa e redenção, de amor e sacrifício, e de um homem que enfrentou seus próprios demônios sob o sol implacável do deserto.